Olá, há muito tempo não publico assim um vídeo lá no meu Instagram, onde eu faço algumas reflexões mais em relação ao que está se passando no nosso contemporâneo, no nosso dia a dia. Mas hoje aconteceu algo muito interessante porque eu estava saindo para vir para cá para começar meus trabalhos, quando eu vi o depoimento de um médico dizendo assim: o coronavírus não é um vírus sazonal, não é uma doença sazonal, é uma doença do comportamento. E na hora me deu um sentimento que eu tenho muito comum, que é que às vezes a psicologia, ela é uma dádiva e um fardo na vida da gente. Primeiro, a gente não escolhe ela por acaso. E segundo, quando a gente escolhe, se dedica, acredita e mergulha, a gente fica com uma percepção apurada de alguns processos, ainda mais depois de muitos anos de estrada que nem eu, e esses processos, às vezes, fazem com que a gente enxergue as coisas de uma maneira muito clara, muito límpida, e às vezes um tanto antes de um certo grupo de pessoas. Meio que isso ajuda a gente a antecipar. Não, antecipar não. Ajuda a gente a ver com mais clareza e mais rapidamente algumas coisas, alguns processos individuais e sociais. E aí, quando eu vi hoje isso lá na Globo News, eu falei, gente, estou falando isso com os meus pacientes desde o início. Eu tenho falado direto que o coronas é um vírus do comportamento, assim como foi o HIV. Acho até que eu já falei isso em algum vídeo. E me dá uma coisa assim de uma impotência, sabe? Que eu sempre sinto essa impotência diante de mim, dos meus próximos, de alguns membros familiares, que a gente enxerga umas coisas que o outro não está com condição de ver, a consciência do outro ainda não permite, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu olhar sobre o mundo, seu ângulo de leitura, mas é muito, às vezes, sofrido quando a gente percebe alguma coisa que a gente entende que isso vai fazer alguma diferença e que, na verdade, isso não acontece. Então, quando eu vi hoje, né, sendo colocado assim, legenda na tela da TV, que o corona é um vírus do comportamento, eu me estarreço, porque isso tira um pouco da gente uma expectativa de que isso vai melhorar rápido. Então, o nosso bem-estar pessoal, individual, depende de fato do coletivo. Isso está sendo dito desde o início. Mas só que depois de um ano, que está fazendo um ano, o nosso coletivo brasileiro, ele se revela de uma forma muito clara para alguns de nós que estamos mais atentos. Né? É uma maior parte da população que não está com disposição de olhar esse processo de frente, que é um fenômeno. Então, quando a maioria não está conseguindo olhar de frente, a minoria, segue, né? Meio que tropegamente e com muitos esforços, porque tudo que é coletivo e é sintônico, a gente consegue resultado rápido. Mas quando não tem sintonia, a coisa emperra, a coisa não flui. E o que o povo brasileiro nos revela, de uma maneira geral, é que nós somos um povo muito imaturo. A criança, quando ela nasce, ela é regulada pelo princípio do prazer. Isso é coisa do Freud. E o que é o princípio do prazer? É quando ela nasce, é pequenininha, nos primeiros anos de vida, ela quer as coisas, ela quer felicidade, ela quer ser atendida o tempo inteiro, ela quer obter o que ela deseja, o desejo dela está acima de qualquer coisa, de maneira que quando ela não consegue, ela se frustra, chora, faz birra. Mas isso, nos primeiros anos de vida, isso é normal e saudável. Só que uma vez que a gente vive na civilização, a gente vai esbarrando com determinadas leis, com determinados princípios, com determinados valores que vão nortear os nossos comportamentos. E o que é que o corona está revelando? Né? O corona está revelando que não existe uma coletividade na mesma vibração, na mesma vibe, no mesmo movimento evolutivo de se compreender que o que um está fazendo afeta um monte. Né? E então, isso já é mais do que dito, mas quando o povo brasileiro está se jogando em lives, quando pessoas de juventude e mundo adulto fazem coisas clandestinas, elas estão fazendo clandestino de quem? Elas estão mentindo para quem? Para elas mesmas. Né? Quando as pessoas tocam assim pro pau, do tipo assim, tô de saco cheio de ficar em casa, sabe? As pessoas estão fazendo uma autoviolência que afeta todo mundo.
Então são pessoas que estão sendo governadas pelo princípio do prazer porque não estão dando conta de viver o princípio da realidade. E isso vai fazer, sabe o quê? Vai fazer com que toda essa cena se postergue. Vai nos trazer graves problemas econômicos e sociais. Vai nos trazer uma privação num período muito mais longo do que deveria. E eu não estou aqui para defesa de estratégia de lidar com Covid, não, porque todo mundo sabe. E a escolha é muito particular. Mas eu estou falando da responsabilidade humana, né, que nós estamos sendo provocados a amadurecer para que a gente possa ter saúde. Então, entendam, o corona é uma doença do comportamento. O meu comportamento, o seu comportamento, o comportamento das pessoas é o principal veículo de transmissão e o principal veículo da cura. Então, daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, que no Brasil parece que vai chegar, né? A gente não tem o que reclamar não, sabe? A gente vai ter que dar conta do recado, entendendo que tem um grupo na contramão. E isso é triste, bem triste, não é mesmo? Então vamos ficar um pouco com isso, uma rápida reflexão que hoje eu vou publicar. E vamos ver se a gente consegue dar um passinho de cada vez, pelo menos, como diz o Lulu Santos, com passo de formiga e sem vontade de alguns, a gente não vai conseguir superar esse momento. Tá ok? Tchauzinho.